Muito bem, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. A gente está começando mais um podcast Conselho de Dono. Hoje a gente está com a doutora Domitila. Ela vai contar um pouco mais sobre a trajetória dela, a trajetória dentro da advocacia, dentro do empreendedorismo, né? E hoje também estou aqui com o Jamerson, meu sócio dentro desse podcast, o proprietário e sócio fundador da J2 Company. E eu sou o Carlos, sócio proprietário e fundador da Exia Tecnologia. Mas não é sobre nós, hoje é sobre a doutora Domitila. Muito prazer, seja muito bem-vinda, doutora. Você está aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Jamerson. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero, assim, antes vamos tirar um pouco as amarras, né? Que o pessoal fala, vai ser muito travado e tal, mas eu queria, antes de mais nada, entender um pouco quem que é a Domitila, que poucas pessoas conhecem, em que sentido. Quando que foi o startar de vou cursar Direito? Quando eu cursar Direito eu vou crescer e tal. Sempre teve esse pensamento ou foi depois? Eu não comecei com esse pensamento de... Eu não queria nem advogar, para ser bem sincera. Eu não via dentro da minha realidade, da minha história, que eu não tinha nenhum advogado na família, não tinha contato com advogados, né? Assim, então, eu não esperava muito isso, né? Eu via muito... No começo da faculdade, eu via muito concurso público, achava que eu ia acabar indo para esse ramo, porque era o ramo que eu estava mais familiarizada. E aí, o que me fez me tornar empreendedora foi a necessidade. Foi eu me formar e precisar trabalhar, né? E não ter boa experiência trabalhando em outros locais e ver que ou eu trabalhava, né? Assim, Ou você montava o seu próprio escritório, ou ia ter que trabalhar com outros advogados. Pela minha experiência, não era algo que eu achei tão interessante, dada a minha experiência, né? Então, eu vi que eu vou ter que ser eu mesma, né? Então, eu comecei do zero total. Não tinha parente advogada, não tinha escritório. Sem referência, sem nome, Sem na nada, área. nada. Mas Foi total. começou de casa, eu vi uma foto que você postou esses dias Comecei de casa. na rede social. Você fez uma comemoração, se eu não me engano. 10 né? anos. 10 anos de advogada. advogada. E a primeira foto era sendo uma mesinha assim e tal. Acho que era na sala, num quarto, não sei onde que era. Mas era literalmente em casa. Você estava ali trabalhando e eu fiquei, cara, foi ali? Aquela foto, o mais simples que seja, ainda é numa comarca de Biafino. O meu escritório mesmo, na minha casa, era pior do que a porque era um pedaço do meu quarto. Eu lembro demais. Eu fui no centro, comprei uma mesa, meu pai me ajudou a pagar. Comprei uma impressora, na época meu namorado me ajudou a pagar, porque eu era lisa batendo. E comecei com muito pouco. Né? Comecei com muito pouco mesmo, e o que eu sempre tive muito foi vontade de trabalhar, né? E determinação. Então, assim, eu pegava um caso, eu só desistia ou quando não tinha jeito ou quando dava certo. Mas sempre foi previdenciário, porque hoje você tem o Demiprev, né? Que é... Isso. Eu considero o maior escritório de advocacia, pelo menos que eu conheço da região norte, mas eu acho que também é de outras regiões. Mas sempre foi previdenciário ou não? Foi. Eu comecei com previdenciário porque foi uma área que eu gostei muito, eu conheci na época dos estágios, da faculdade. Me identifiquei muito, né? Porque aí tem toda uma história familiar. Meu avô trabalhou com um sindicato rural, então eu via já aquela coisa de lutar pelos direitos dos agricultores. Então, eu me identifiquei com a área. Eu estagiava na Procuradoria Federal, me identifiquei com o assunto, gostei de estudar. E aí, eu gosto da área, então é melhor trabalhar com algo que eu já gosto de estudar, né? Então, foi por isso que eu escolhi o previdenciário. Doutora, a gente estava falando aqui do seu começo, e eu sei que hoje você tem uma operação de tráfego pago rodando, tem uma estruturação de inteligência artificial, que já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente estava falando antes de iniciar o podcast que você estava em uma imersão de marketing e vendas, né? E hoje acredito que muitos clientes que você tem vêm da questão da captação através do digital. Mas falando do seu começo, como é que vinham os seus primeiros clientes? Quando eu comecei há 10 anos, né, uns 10 anos atrás, ainda não se falava em marketing digital. Primeiro que propaganda para advogado era algo assim muito restrito tabu, ou o o hoje pessoal... já é restrito, antes era mais ainda. Porque Sim. hoje já tem uma portaria que regula o marketing para advogados e já permite que o advogado consiga fazer patrocinado, tudo isso, né? Mas antes era mais restrito ainda. Então, como é que era a captação de clientes na época da advocacia, quando eu comecei? Era muita indicação. Os captadores, né? Tem a questão de captadores. Existe a questão dos captadores. Assim, não é um trabalho muito regulamentado, mas, na prática, é o que movimenta a advocacia hoje. Então, às vezes,
A realidade é uma, muito embora o que deva, que não deva ser, seja diferente, mas a gente tem que falar da realidade do advogado aqui, né, na nossa região. Então, é uma realidade. Então, era muito assim, indicação. Eu também comecei a fazer um atendimento no sindicato, né, que na época meu avô fundou, que já tinha um advogado, e o que o advogado não queria, ele me passava para eu pegar. Então, eu pegava o processo que ele não queria. Então, e fui trabalhando isso, né? Mas era muito no boca a boca, mais forte assim, porque tinha menos advogado, era menos concorrência também, mas era mais difícil. Assim, eu acredito que todo começo você tem o fruto que você tem hoje é de uma boa gestão, é fruto de uma boa gestão. Essa gestão, essa visão de gerir pessoas, de estar ali, de estar com a mentalidade de crescimento. Porque o que eu comparo hoje? Para quem não sabe, pessoal, eu cursei 8 semestres de Direito, tá? E assim, o que me fez deixar o Direito? Duas coisas. Na minha cabeça, eu achava que eu não ia conseguir desenvolver, talvez porque eu achava muito travado, eu sempre fui meio elétrico. E segundo, eu achava que também não ia ganhar dinheiro, também não tinha como empreender dentro do Direito. Só que, naquela época, eu tinha uma visão. Hoje eu tenho outra. E a minha pergunta para ti é, você teve essa visão de crescimento desde o momento que você começou, ou foi algo que foi conquistando no decorrer do tempo, que transformou o seu escritório, as pessoas que conhecem você hoje, com o passar do tempo, não? Sempre tive essa mentalidade que um dia eu ia chegar nesse patamar. Eu não tinha essa mentalidade. No começo, além, assim, você não se enxerga como um empreendedor no começo, na advocacia. É muito essa visão, né, são coisas distintas, gestão e advogado. Então, até eu quase quebrar meu escritório, eu não tinha essa visão de que eu era empreendedora, de que eu era gestora, de que eu era empresária. Foi quando, já depois de uns 6 anos trabalhando e com escritório, com pessoas e com equipe, eu quase quebrei na época da pandemia, porque faltou dinheiro, não tinha dinheiro. E e aí eu já estava com alguns anos como advogada. Eu paguei a folha e não consegui me pagar por uns 3 meses. Eu fiquei sem tirar dinheiro. Então, eu fiquei assim, tá errado isso, né? E aí, eu enxerguei que eu precisava, não, peraí, eu tenho que tomar o controle, entender melhor quanto é que eu ganho, tenho que definir um salário para mim. Antes era tudo junto, tudo misturado. Eu não sabia o que era meu, o que era do escritório, então não tinha essa tranquilidade de me pagar também, né? De enxergar que o escritório tem que me pagar, meu salário também, a distribuição de lucro são outros 500, né? Eu acho que a maioria dos advogados vê isso, né? Tem muito advogado que ele não se considera um empresário, ele se considera um advogado que tem um escritório, que tem as causas, ganha as causas e o dinheiro é dele. Então, tipo assim, eu tenho um escritório que eu tenho que pagar as contas como se fossem minhas contas de casa e o resto é meu. Mas o que me ajudou muito foi quando eu tive essa mudança de eu sou funcionária do meu escritório. Entendi. Eu sou a dona, mas eu sou funcionária, eu não sou o meu escritório. Então, quando eu tive essa mudança de mentalidade, de enxergar que eu tinha que me pagar também, que eu tinha que ter o controle, saber quanto entra, o que é meu, o que é do escritório, quanto eu vou reinvestir, quanto eu posso realmente tirar para mim, para ter minha tranquilidade, foi o que me deu esse start, assim, de que tem alguma coisa errada aqui, porque não faz sentido eu estar trabalhando há tanto tempo e estar sem dinheiro, estar sem ganhar dinheiro. Doutora, e falando da parte de gestão e escala, né? Em relação a escritórios, foi a partir daí que você começou a ver que você tinha que fechar mais contratos ou você já tinha essa mentalidade antes? Antes eu não tinha essa mentalidade, eu não enxergava que eu tinha que vender, que eu tinha que me vender. Sim. Eu nunca associei a advocacia com vendas. Não é ensinado nada, né? No nicho do direito. Ave Maria, às vezes na faculdade o advogado é como se fosse uma coisa muito suprema. É um semideus, né? É um semideus. Estudante de direito é Deus e advogado é semideus. Mas aí foi quando eu entendi que eu precisava ir atrás de cliente, porque eu ficava muito na posição passiva eu esperava os clientes chegarem. Eu pedi indicação e tal, mas quando eu comecei a ver que não estava crescendo o escritório... Você não tinha uma captação ativa? Não. Metas, quanto pretende faturar? Até mais ou menos 2021, 2022, eu não tinha isso. Eu trabalhava, mas eu não sabia para onde é que eu estava indo, quanto é que eu queria ganhar, onde é que eu queria chegar. Era o que vinha... Eu aceitava. Foi nesse ano que você fez o planejamento estratégico? Foi em 2023 que eu fiz o planejamento estratégico. Foi uma das coisas que me ajudou muito a mudar minha percepção
do escritório a ter uma meta mais palpável, a saber o que é que eu quero. É mais complexa a meta de um escritório de advocacia, pelo menos previdenciário, porque você trabalha com projeções e previsões, não com, no caso, realidade de faturamento, né? Porque, por exemplo, você pega X quantidade de casos ali, mas você não sabe se aqueles casos realmente vão ser deferidos, vão ser indeferidos, né? E aí você pensa, poxa, eu tenho previsto faturar X, mas pode ser que eu fature X menos tal coisa. Né? Para você começar, você vai ter que ir no chute. Eu não tenho dados. Eu não sei minha taxa de conversão, de quantos processos que eu pego, quantos eu ganho. Então, tente chutar. Né? Assim, então, se você fechou, digamos, 10 contratos nesse mês, digamos que você, desses 10, vai conseguir ganhar uns 6, mais uns 7. E vai começar a medir. Para quem não tem dados ainda, tenta fazer um chute mais acertado. De estimar de quantos processos você fecha, quantos você vai ganhar e quanto é que você vai ganhar daquilo. Hoje você tem uma estrutura muito boa, você tem colaboradores, você tem gente para fazer o comercial, né? Mas para o advogado que está começando, para a pessoa que... Assim, são duas perguntas em uma só. O pessoal fala que o mercado está saturado, que quem... Se sacudir assim uma árvore, cai estudante de direito, advogado. E, segundo ponto, quem está começando agora também não tem capital. Às vezes está no mesmo ponto que você estava 10 anos atrás. Então, eu queria entender. Primeira pergunta, realmente você acha que o mercado está saturado? E 2, se não está saturado, o que o advogado que é recém-formado, acabou de sair da faculdade, ele pode fazer para trilhar um caminho parecido ou semelhante com o que você trilhou? Primeira pergunta. O mercado está saturado de gente ruim. Gente boa sempre falta. Pronto. Certo. Gente ruim tem bastante. E aí, a gente não tem muito que se preocupar assim. Eu sempre pensei dessa forma e é o que eu aconselho, às vezes alguém me pergunta, né? A gente não tem que se preocupar tanto olhar a grama do vizinho. Cuida do seu. Foca no seu negócio. E não se amarrar tanto à ideia de que eu preciso de muito para começar. Né? Hoje, para quem vai começar hoje, está mais fácil do que quando eu comecei 10 anos atrás. Hoje tem muito conhecimento gratuito na internet. Tem muito conhecimento, né? gratuito. Você consegue criar sua conta no Instagram, você consegue fazer tudo de graça. Você não precisa começar com custo fixo. E hoje, a atuação no digital do advogado ela é muito mais regulamentada e tem muito mais possibilidade. A OAB permite, com certos limites, mas permite. Então, o advogado que está começando agora, ele consegue montar um escritório digital para ele, 100% digital, com custo baixíssimo. Só a internet, que vai precisar de internet, se não tiver, ainda consegue ir para a OAB e usar, ficar lá na OAB. A OAB tem espaço, solução né? para tudo, tem espaço. Eu não tenho internet, minha internet não é boa. Vá para uma biblioteca, vá para a OAB. Então, assim, dá para dar um jeito, sabe? É aquela coisa, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Mas o advogado está começando hoje, ele tem condição de começar bem, com custo muito baixo, mas ele vai ter que investir em capacitação. Vai ter que estudar e tem conteúdo gratuito demais por aí. Doutora, e agora a gente falou do advogado que está começando, mas a pessoa que já é advogado, o que é que você aconselha para ele fugir desse modelo tradicional de escritório? Como é que ele deve fazer para fazer o que o seu escritório fez, que é uma estruturação real de empresa? Tipo assim, fugindo do modelo tradicional de escritório de advocacia para se tornar uma empresa de fato, com funcionários, com colaboradores, meta de venda, faturamento? Eu acho que a primeira coisa é mentalidade. Vai ter que ajustar a mentalidade para entender que o escritório é uma empresa e que ele vai precisar ter gente para crescer. Por quê? Porque você sozinho você consegue crescer até certo ponto. Suas horas são limitadas, sua capacidade de trabalho é limitada e você não vai passar o seu dia inteiro trabalhando. Então, tem vontade de crescer, que aí a gente também tem que entender muito o que é sucesso para cada um. Né? Assim, às vezes tem um advogado que ele está ali sozinho, às vezes ele é um estagiário e está tudo bem. Né? Mas aquele advogado, não, eu quero crescer, eu quero mais, eu quero faturar milhões por ano. Quer crescer? Então, vamos lá. Primeira coisa, mudança de mentalidade. Entender que o seu escritório é uma empresa e que vai precisar de gente, vai precisar de processos internos. Cada um vai ter que ter funções divididas. Né? E cada vez mais ele vai ter que se estruturar para se adequar à realidade de atuação no digital. Tem que estar no digital. Eu vejo que você é muito presente no digital. Tem que estar. Tem que estar no digital. É uma realidade. Quem não entrou ainda, daqui a pouco pode vir a cair no esquecimento. Porque hoje em dia... E ainda é um pouco de tabu, né?
Principalmente nos mais velhos. Por- Esse pessoal que já tem anos de carreira, acho que não precisa. Acha que é uma forma sei lá, de desvalorizar o trabalho, Sim. mas aí é que tá. É porque, às vezes, eles pegam exemplos de quem faz coisas que eles não fariam, tipo danças, essas coisas. Sim, Mas no digital, você não precisa se adequar a um formato de produção de conteúdo. Quanto mais original for, melhor. exato. Mas a realidade é que a gente presta atenção nos nossos próprios hábitos de consumo, né? Digamos, quer contratar um serviço. Onde é que você vai? Onde é que você pesquisa? Você vai no Google, você digita. Você avalia, você julga pela quantidade de avaliações que aquela empresa tem. Você julga pelo fato de que ela está postando constantemente, ou a última postagem dela foi em dezembro de 2024. Então, é parar e observar como é que hoje está sendo a nossa forma de consumo e entender que a gente tem que se adequar a isso Se adequar ao nosso se a cliente. gente quiser crescer Exatamente. e quiser ser encontrado pelos nossos clientes na E advocacia. como que foi a trajetória do DMPrev, no caso da Domitila, que virou DMPrev, que aí começou a construir, ter essa visão de empresa? Como foi a trajetória de quase quebrei na pandemia para comecei a reestruturar e expandir para onde está expandido hoje? Conta um pouco quem que é o DMPrev, tá? E onde que ele está hoje atuando, né? Quais são os polos de atuação, cidades, enfim, que está atuando, o que faz e como que chegou nesse nível, né? Olha, não foi sozinha, isso aí eu te garanto, né? Hoje o escritório, eu comecei o escritório 10 anos atrás, eu comecei sozinha, a gente foi crescendo aos poucos. Hoje a gente está com aproximadamente 15 pessoas no escritório. E hoje a gente já tem atuação em todo o país e alguns internacionais também. Semana passada mesmo a gente conseguiu uma aposentadoria de uma mulher que mora em Portugal. Olha, Então, bacana. é uma fronteira que o digital nos permitiu, né, ultrapassar, que é essas barreiras geográficas, digamos assim, né? O digital ele permite você ir muito além. Tem uma só não interromper. Tem uma regulamentação agora, né, que tem a parceria entre Brasil e Portugal, que as pessoas que também trabalharam lá, ela consegue ter algo assim, eu vi isso Existem disso. os acordos internacionais, né? E aí o Brasil tem acordos internacionais com vários países. Então, às vezes a pessoa mora nos Estados Unidos e trabalhou aqui, mas hoje trabalha e recolhe para a Previdência dos Estados Unidos, né? A gente também tem um caso assim. Dá para fazer, contar com o tempo de um país na aposentadoria do outro. É possível. Isso é bacana. Mas aí tem que ver país por país, dependendo do acordo que o Brasil tem. Doutora, falando agora um pouco do digital, esses tipos de cliente, desses casos, você só consegue através do tráfego ou Através indicação? do digital. Às vezes, é porque assim, tem gente que chega até mim pelo tráfego, Aham. mas entra ali, vai me consumir um pouco no sentido de vai ficar assistindo meus conteúdos para Sim. ver. Porque o serviço que eu vendo é um serviço que requer confiança. Exato. Você não contrata um Não advogado que não você tá comprando acabou uma de blusa conhecer. que eu bato o olho e Exatamente. compro. Você tem que confiar. Então, às vezes, muitos chegam através do tráfego, mas ficam porque eu produzo conteúdo. Sim. Né? Então, eles vêm através da produção constante de conteúdo, através de estar ali todos os dias, Cases que que você eu posta. estou ali, que a gente existe. Sim. Né? Que não vai ser um escritório que ele chegou e depois não vai ter mais contato, né? Porque às vezes acontece, assim, chegou pelo patrocinado, mas não sabe se realmente tem gente naquele escritório, não dá para conhecer. Tem muito problema com isso, né? De questão de confiabilidade, de contratar justamente por não acreditar, etc. Mas deixa ela terminar aquela resposta lá da trajetória. Explicar quem que é o DMPrev hoje, que eu tô curioso. Sim. Não, então, e aí a gente começou a crescer, aí como eu falei, né? A gente passou por alguns momentos mais difíceis, aí eu entendi que eu precisava me organizar, enxergar como empresa, e a gente começou a fazer planejamentos estratégicos para ter essa visão, assim, de onde é que a gente quer chegar, né? E o que é que eu preciso fazer. Então, hoje a gente sabe muito bem o que é que a gente quer e quais são as principais coisas que vão nos levar aonde a gente quer chegar. Então, a gente consegue ter mais clareza do que só sair trabalhando e fazendo coisas, entendeu? A gente tem um propósito, a gente tem a nossa visão de sucesso. Que aí a primeira coisa que cada um tem que ter a sua própria visão de sucesso. Porque a que eu quero pode ser diferente da sua, pode ser diferente do outro advogado que está aqui assistindo a gente. Então, é importante saber onde cada um quer chegar e aí traçar Hoje o DMPrev está isso. só em Sobral ou não? Não, hoje a gente tem escritório em Sobral, em Itapipoca, em Coreal e Fortaleza. Mas com a atuação, a gente tem processo em todo o país e alguns clientes também já fora do país. Né? Fora do país. Mas não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Foi muito acreditar que eu ia conseguir. Principalmente no começo, quando a gente começa a investir em tráfego pago. Porque o retorno não é tão rápido assim. Exato. Até você ajustar
Até você acertar o ponto, leva um tempo. E tem muita gente gente que acha que é milagre. e desiste no começo. Exato. Faz um mês de patrocinado, vixe, não deu nenhum contrato. Uma vez um colega... Aí desiste, não presta não, tráfego Doutora, pago não presta. o seu faturamento, se a gente fosse falar assim, quantidade de vezes, após o tráfego pago, aumentou significativamente? Aumentou. Qual é o seu feedback sobre usar o tráfego dentro do teu escritório hoje? Vamos lá. Hoje, eu comecei mais com tráfego mesmo, digamos que em 2023. Que aí foi quando eu comecei a medir também. Comecei a usar CRM de vendas, a medir quantos chegavam, quantos eu fechava. Fui errando muito no caminho. Mas lá no escritório a gente tem... Um dos nossos valores é a adaptabilidade. Sim. Então, não deu certo, troca, ajusta, testa. Não desisto fácil, não. Ah, isso aqui deu errado? Pois vamos mudar para fazer dar certo. Até fazer dar certo. Show. Então, eu fui errando bastante, né? Apliquei muito dinheiro que não me deu um retorno que eu gostaria. Mas eu sabia que, assim, cada erro eu me aproximava mais do meu acerto, né? Igual em vendas, né, Carlos? Assim, cada não é um caminho mais perto para chegar ao sim que a gente precisa. E cada erro que a gente faz é um aprendizado que a gente tem até chegar no acerto. Então, quando eu comecei em 2023, comparando com, assim, digamos, eu comecei com 0% dos contratos que eu fechava, 0 era do digital, porque eu não tinha digital quando eu apliquei. Hoje a gente já está em 50%. Então 50% do seu faturamento é por conta do tráfego. Dos contratos fechados. Legal. Porque o contrato que eu fecho hoje ainda vai passar por uma viabilidade para ganhar, para depois eu receber. Sim. Então, 50% dos contratos fechados hoje são do digital. Então, Show. eu já saí aí em 3 anos. A gente conseguiu uma transição, assim, uma evolução muito grande do digital. Com certeza, com certeza. Eu acho que uma das características que eu percebo que você tem também é a característica que poucas pessoas têm, pelo menos que até hoje eu não vi muitas pessoas, aprendi, executo. Tem gente que aprende e não executa. E não bota na prática. E aí não dá resultado. Fala assim, vou comprar aqui. Você tem um curso hoje que você vai divulgar, vai lançar, né? Tem previsão? Da Hotmart ainda esse mês, porque tá gravado, já tá todo editado, já tá no ponto de começar a vender. Aí eu tô tendo problemas com a plataforma, mas esse mês sai. Perfeito. Porque eu acredito que tem gente que... Eu vou comprar o curso, aí vou assistir o curso inteiro, vou anotar e vou fazer sucesso. Tem isso também, né? Não vai ser assim. Assim, se você... É aquela coisa. Às vezes a gente só estuda, pega conhecimento, mas não aplica, né? Não muda nada, não traz ações, né? E o curso, esse que eu gravei, eu já quis trazer... Eu já sou uma pessoa muito prática, muito direta. Então, eu já quis trazer algo que a pessoa já conseguisse sair aplicável, das aulas... Né? Aplicável. Uma mudança que ela já consegue fazer logo, né? E ver resultados. Mas eu sempre fui muito de testar. Então, eu aprendo algo, eu já vou testar. Entendi. Eu vou com a perspectiva de pode dar certo, pode não dar. Mas eu tenho que testar. Porque se eu não testar, não tem como dar certo se eu não fizer. Tudo é teste, né? Tudo é teste. Tudo é teste. Eu acho que, assim, muita gente tende a achar que o modelo de negócio que você está executando vai ser um modelo de negócio que vai funcionar daqui 5, 10 anos. Eu acredito que isso não é verdade. Porque nesses últimos dias a gente estava analisando, né? Fazendo uma análise lá no escritório, no DM Prev, e eu vi o tanto de potencial que vocês têm. Que eu acho que tem muito a crescer ainda, o DM Prev. Eu não sei quais são as suas aspirações, mas eu acredito que tem a crescer demais ali, expandir essas cidades que vocês atuam, enfim, tem muita coisa. A gente tá no nosso planejamento um plano de crescimento, a gente está já implementando algumas mudanças internas, mudanças até nas áreas de atuação do escritório. O comercial... Eu nunca vi um escritório de advocacia ter um comercial ativo como o DM Prev tem. Ele tem um comercial muito ativo. É um comercial que tem uma estruturação, um fluxo de estrutura que começa no Instagram, que do Instagram vai para o WhatsApp. E no meio disso tudo tem algumas automações, enfim. Aí do WhatsApp ela começa a falar com o cliente, marca uma call. Cara, a gente fez um processo... É todo estruturado, né? É todo estruturado. Você olha para o escritório comum, que eu costumo dizer que é um escritório comum, a pessoa... tem um processo. Chega lá, você fala... A pessoa ainda tá pensando, você vai produzir o conteúdo. A Domitila já fechou o contrato, a pessoa tá produzindo o conteúdo. Mas tem que ser assim. Mas, repito, não é nada de um dia para o outro. O tanto que a gente já faz um tempo, né? Que a gente faz um trabalho desenvolvendo comercial, faz capacitação, dá uma coisa errada, testa outra.
sai gente, entra gente. Exatamente. É uma coisa contínua. Não é pronto, agora tá redondo, pronto, não mexe mais. Não, é melhoria contínua. Tem que estar mexendo sempre. Domitila, falando um pouco mais, que a gente tinha falado de time, tinha falado de crescimento, e aí eu vou te fazer 2 perguntas. Acredito que uma delas é a dor que os advogados, uma das maiores dores que os advogados têm. Como é que você conseguiu escalar o DMPrev sem depender de você fisicamente em todos os processos? Como você conseguiu escalar sem depender da Domitila em 100% do processo? No financeiro, né? No E comercial. também como você, falando de time, do quanto você cresceu, como você consegue encontrar pessoas boas e treinar para que elas se mantenham dentro do teu escritório? Eu acho que essa pergunta que tu me fez, acho que todo advogado deve querer saber isso, né? Mas realmente... Só comprando curso, não vai responder aqui. Não, imagina. Mas, assim, não é fácil você ter um escritório autogerenciável, mas é você entender que o escritório tem que funcionar sem você, né? Aí tem gente que, às vezes, tem quase que um ego, né? De, não, tem que ser eu. Não tem que ser você. E o que é que precisa para fazer isso? Para o escritório rodar sem estar você em todas as etapas? Sim. Você tem que ter procedimento para as coisas. Ah, mas vai burocratizar. Você tem que ter um procedimento. Por quê? Porque dá para você contratar várias pessoas e botar para cada um fazer as coisas. Mas se cada um fizer do jeito que quiser, vai ficar uma bagunça. Foge do padrão, né? Vai ficar uma bagunça. Você não vai ter controle de qualidade, você não vai saber o que está acontecendo, não tem como medir. Então, o que é que lá a gente tem no escritório? Um manual de procedimentos. É legal. Então, quem entra, e aí até essa tua pergunta de como é que a gente encontra gente e tal, a gente contrata, e quando a pessoa entra, ela já entra sabendo o que é que ela vai fazer, como é que ela tem que fazer, qual a orientação, porque isso vai interferir diretamente no meu controle de qualidade. Porque não é porque eu não estou exercendo aquela função que ela vai ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita como se eu estivesse fazendo. E como é que eu garanto que vai ser feita desse jeito? Com Treinando. procedimento, com treinamento, qualificação, né? Mas tendo procedimentos internos. Porque a curva de aprendizado de uma pessoa que acabou de entrar, ela diminui muito quando você já tem ali escrito o que é que ela vai fazer. Quando já tem muito bem, olha, você vai acessar aqui o INSS, você vai protocolar isso, você vai fazer aquilo, né? Então, existem ferramentas que conseguem ajudar o advogado ou o gestor de qualquer empresa a ter um controle de qualidade, a garantir que as coisas vão ser feitas como se ele estivesse fazendo, mesmo que ele não esteja fazendo. Eu acho que isso é super importante. E outra coisa, eu até gravei hoje um vídeo, e eu vou postar mais tarde. O líder, vez ou outra, ele tem que voltar para a operação, passar ali e sair. Visitar, ver o que é que está acontecendo e sair. Não é para o líder ser necessário na operação, mas ele precisa revisitar. Porque, às vezes, tem dores, tem problemas que estão acontecendo que você, na posição de liderança, às vezes, você não vai enxergar. E que a sua equipe não vai lhe trazer. Porque, às vezes, nem ele sabe que é um problema. Quem vai identificar que aquilo é um problema é o líder. Então, a liderança, ela tem que estar na posição de liderança, mas ela também tem que, vez ou outra, voltar para a operação, para entender o que é que está acontecendo no negócio dele. E eu acho que isso é importante. Então, às vezes, por mais que você já estruturei um processo, revisita, porque as coisas mudam rápido. A forma de consumo muda rápido. Às vezes, uma técnica que você estava usando para fechar um contrato, hoje já não funciona mais, tem que mudar. Então, eu acho que o segredo para o advogado que quer ter um escritório autogerenciável é ter procedimentos internos, dizer como é que as coisas têm que ser feitas, como se ele estivesse fazendo. Eu acho que o conselho que eu daria seria esse. Show. E... Tirou a dúvida? Tirei. Domitila, outro ponto. Hoje, em relação ao teu tráfego, né? Quando esses clientes chegam a partir do tráfego e tal, o teu comercial é todo delegado, é você que participa? Por que eu te pergunto isso? Porque eu acredito que muitos advogados sabem a parte técnica, mas não faz ideia de como é que faz para vender, de como é que faz para se comunicar, de como é que faz para convencer o cliente a fechar aquele contrato. E é difícil, não é tão fácil. Porque uma coisa é o cliente estar aqui na sua frente, você conversar, ele já vende uma indicação, então ele já lhe conhece. O do digital, a qualquer momento ele pode parar simplesmente de te responder e ele some, né? Então, aí é onde vai entrar a técnica de venda. O advogado vai ter que estudar técnicas de venda. Vai ter que existe um processo, procedimentos internos dentro do comercial. O SDR que fala primeiro, vai qualificando mais, vai fazendo uma triagem, separando quem é que é só curioso, que chegou através do tráfego, mas é só curioso, de quem realmente tem interesse em alguma coisa, que tem direito a alguma coisa.
Então, lá no teu escritório tem toda essa divisão de SDR, de closer? Tem. Legal. Temos SDR, temos closer e temos a gerente comercial. Legal. Eu sou a head do comercial, mas eu me reporto com a minha gerente, então eu alinho com ela. Eu não fico diretamente com todo mundo, né? Assim, líderes de líderes, eu fico com a minha gerente e a gente vê os relatórios, vê os dados, eu acompanho. E aí a gente toda semana faz reunião com a equipe, alinha. Você participa das calls de venda ou não? Algumas eu faço. Eu sou closer também. Legal. Algumas Legal. eu faço. Porque é meu nome, então não vou me distanciar. Né? Não são todas que eu vou fazer, mas eu faço. Até porque é impossível, né? Não muita dá, gente. não dá. Entendi. Mas eu sou closer do meu escritório também. E outra pergunta, quando você começou a crescer, né? A gente sabe que todo crescimento traz sofrimento, traz alguma dor. O que é que você identificou dentro do seu escritório que conforme você começou a crescer, qual foi a dor que você identificou que você disse assim, não, eu tenho que resolver isso aqui, senão a operação vai arruinar tudo. O que é que você fez para que o escritório não colapsasse como um todo? Uma das dores foi ter que estruturar o processo comercial, porque eu percebi que não estava mais chegando o cliente como chegava. Como assim? Mas Antes não eu ficava chegando numa gente do tráfego? Não, antes ou não do tráfego. fechando? Antes do tráfego. Ah, tá. Eu tinha um escritório, eu já tinha as pessoas, mas não estava mais chegando a mesma quantidade de clientes como chegava, ou não chegava no tanto que eu precisava que chegasse. Sim. Então, eu senti isso. Foi um gargalo muito forte, que eu tenho que mudar alguma coisa aqui para fazer chegar mais cliente. Então, você monta uma série de estratégias. Buscar parcerias mais rentáveis, ajustar parcerias existentes, começar no digital, né? Ter a coragem de fazer investimento, porque você montar uma estrutura de comercial, você montar a estrutura de tráfego pago, tem que ter investimento, né? E para fazer investimento, o advogado ele tem que ter essa coragem e confiar que vai dar um retorno. Então, foi uma coisa assim, uma dor grande que eu tive, mas que hoje valeu, né, toda, foi estruturar esse setor comercial e um setor de atenção ao cliente também, porque Experiência, né? Porque senão eu colapsava. De ter tanto a parte para fechar contrato, mas a gente também tem muito forte a equipe que fica com o cliente até o final. Né? De experiência com o cliente. Você falou agora em relação ao tráfego, que, tipo assim, muita gente, às vezes, tem medo de investir e não retornar. O que é que te fez mudar essa chave de ter coragem de investir, ver que estava perdendo dinheiro, justamente por não ter essa organização, tanto no comercial quanto no tráfego, no começo, que ainda te fez pensar assim, não, eu vou continuar porque eu sei que vai dar retorno. Porque muitos advogados que eu fecho, ou até mesmo empresários, às vezes não entram dentro da J2 porque tem medo de investir e não retornar. O que é que te fez mudar essa mentalidade de não ter medo de investir? Ao invés de eu olhar para quem não estava dando certo, eu olhava para os que estavam dando certo. E eu dizia, se o dele está dando certo, o meu também vai dar. Não deu ainda, mas vai dar. Então, às vezes, a gente escolhe olhar para os exemplos que não dão certo, mas eu preferi olhar para os exemplos que davam certo. E eu via gente que estava crescendo muito com o digital. Eu vejo que você faz muito treinamento fora da bolha que a gente vive, né? Porque a gente está em Sobral, aí tem gente que tem advogados em Sobral, enfim, tem outras empresas em Sobral. Só que você olha muito para fora da bolha. Você faz imersão em BH, você vai para São Paulo, você fez agora um curso de marketing e vendas em Akron, né? Em Ohio. Em Ohio, que é a cidade de Akron. E assim, eu vejo que você sai da bolha e fala assim, cara, o que está acontecendo lá fora? Porque se você vê o que está acontecendo lá fora, eu acredito assim, tem muita gente que fala, cara, tu inova muito. Eu falei, não inova, eu vou lá fora, eu analiso, estudo, trago com base no mercado nacional. Então, acho que é muito o que você faz hoje, né? Você vai lá, analisa o que está acontecendo, como é que eu faço isso aqui melhor? Vem, transforma e entrega para os teus clientes. É basicamente isso? Essa é a fórmula ou não? É bem isso. Um dos nossos valores lá no escritório também é a inovação, no sentido de sempre fazer melhor o que a gente já faz. E como é, assim, onde é que eu vou ter inspiração? Onde é que eu vou ter ideias? Eu não vou pegar outra pessoa e copiar tal qual, né? Então, eu gosto de sair da bolha, eu gosto de ver como é que, já que meu escritório é uma empresa, eu gosto de ver como é que outras empresas fazem, outros ramos. Eu gosto de pensar diferente. Eu fui agora para esse curso nos Estados Unidos, eu acho que tinha 2 advogados lá, num universo de 155 pessoas que estavam lá na turma. A maioria eram de outras áreas, muitos engenheiros da produção, empresas de tecnologia, empresas de tráfego. Então, eu conheci gente de todo canto.
E, às vezes, a gente acha, não vai ter nada do direito lá. Muito pelo contrário. Vai depender da mentalidade, vai depender de você conseguir enxergar além do que está ali na sua frente, né? Então, o gestor ele tem que ter essa mentalidade de conseguir extrair ideias de coisas não tão óbvias. Você não vai só ler uma coisa e fazer executar, você tem que pensar. Assim, eu nunca vi um escritório de advocacia ter SDR, ter closer. Também nunca vi. Pesquisei, né? Nunca vi. Mas eu nunca vi. Eu vi operações comerciais, enfim, em outros nichos, em outros formatos, mas com SDR, com closer agora, um escritório de advocacia, entender, pelo menos um advogado, entender o que é um SDR e o que é um closer, já é um negócio muito além. Agora, se aplicar, se executar, se ter sucesso com isso, eu acho que é no curso que vai ter a fórmula. Porque assim, a gente sabe que tem advogado que realmente acha que é muito superior e ele acha que não precisa estudar vendas. Alguns não sabem nem o que é spin selling. Então, tipo, o que é ser um head de comercial? Muita gente não sabe o que é, né? Então, realmente, eu acho que é um ponto muito fora da curva que te fez escalar. Tem sido um diferencial, né? E aqui na região, hoje, isso ainda... Eu acho que daqui a uns 5 anos, a gente vai estar num cenário bem diferente. Acho que a gente vai ter muitos escritórios aqui já abrindo mais os olhos para o comercial. Mas em outros estados, outras realidades, isso já é mais existente, digamos assim. E eu acho que a tendência, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos, é cada vez aumentar, né? Antes era difícil encontrar outro escritório que fazia isso do comercial também, de ter esse setor comercial era difícil. Hoje eu já conheço outros, mas não, assim, de outros estados. A maioria dos que eu conheço são de outros estados. E aí a gente, por isso que assim, eu vou agora em maio, vou para BH, para um evento lá também. Estou sempre buscando outras referências, porque é aquilo, é olhar para o outro que está dando certo e entender que eu também consigo chegar lá. Certo. Né? Essa mentalidade que a gente tem que ter de acreditar que vai dar certo. Né? Não olhar para o que não deu certo. Exatamente. Você aprende com erro, mas Sim. você não fica, não deu certo, não vai dar certo, é porque não funciona. Não é assim, né? Eu sempre tive essa mentalidade. Eu testava, via, pô, no meu não tá dando certo. Quando eu comecei com vendas, nossa, era muito ruim. Era muito ruim mesmo, assim. Eu comecei no mercado imobiliário, eu pensava assim, cara, eu tô vendendo 150 mil, o cara tá vendendo 3 milhões. Eu falei, meu irmão, sou muito ruim. Só que eu olhava pro cara que vendia 3 milhões e falava, o que ele tá fazendo que tá dando certo, que eu posso adaptar aqui pra mim? Enquanto tinha gente também que tava no mesmo lugar que eu, vendendo 200 mil, 300 mil. Então, eu penso assim, é sempre olhar pro caminho que você... Eu me inspiro naquela pessoa. É aquela velha frase, né? Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Exatamente. Falando da questão do comercial, né, e do teu crescimento, o que é que você acha? Porque, tipo assim, a gente sabe que para crescer tem alguns pilares que tem que estruturar, né? Dentro do DM Prev, o que é que você acha que foi o pilar mais importante para o teu crescimento? Se foi gestão financeira, ter essa cabeça de vender, essa mentalidade de vender, essa cabeça de comercial, cultura do time organizacional, ou a parte de desenhar e organizar processos, ou um mix de tudo. Porque, assim, eu acredito que o principal seja comercial para todo tipo de empresa, porque eu acredito que é o oxigênio para a empresa se manter, tem que vender. Eu acho que lá no escritório foi um pouco de tudo. Por quê? Não adianta ter um ótimo comercial se eu não ganho processo. Não adianta ter um ótimo controle financeiro se não tem dinheiro entrando do processo que eu ganhei. Sim. Né? E não adianta eu fazer um ótimo processo se não tem cliente entrando. Então, um alimenta o outro. E aí, né, a roda funciona. Sim. Porque um está dependendo do outro. Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente chegar onde nós estamos hoje e onde nós iremos chegar amanhã e nos próximos anos, que a gente já tem caminhos traçados, é a cultura, como você falou. A gente tem uma cultura muito forte lá no escritório. Então, a gente tem os nossos valores, né? Até já citei alguns aqui, a inovação, a adaptabilidade. E a gente sempre tem muito foco na qualidade do serviço. Né? A gente deixa sempre alinhado. A gente está aqui para entregar o nosso melhor para o cliente. Então, entra na equipe e sai da equipe por conta da cultura. Eu sempre alinho isso com a minha equipe. Todos os meses a gente faz uma reunião com toda a equipe e a gente sempre bate nos valores. É o que faz vocês estarem aqui, o que faz vocês saírem. É a adaptação com os valores. Então, compromisso com os resultados, empatia com os clientes, com a equipe, ter confiança, ter essa mentalidade, ter garra. Um dos nossos valores é garra. O que tem que ser feito, vai ser feito. Então, a gente tem muito isso.
Então, quando a gente tem uma equipe alinhada e com a cultura forte, a gente consegue desenvolver todos esses pilares, né? Legal. Mas o comercial é muito forte, mas eu sempre penso assim, não adianta eu investir tudo no comercial se eu não tenho uma produção qualificada para ganhar os processos. Porque aí é obsoleto. Quebra daqui a pouco. Um monte de contrato fechado, mas perdendo os processos. Eu Aí tenho uma visão diferente. Apesar de eu vir do comercial, eu tenho uma visão diferente de que o comercial por si só, ele não é a solução de todas as empresas. Porque eu acredito que empresas quebram porque elas vendem muito. É uma visão que eu tenho. Isso acontece. Porque se você não Porque tem cresce estrutura... desorganizado, né? porque se não tem estrutura para você entregar uma qualidade pro seu cliente, foi o que ela falou. Eu vou vender 50, 70, 100 contratos. Mas se o meu operacional ele não consegue comportar isso, eu não vou ter sucesso. Entendeu? Então, de duas formas. Primeiro, porque a receita dela depende de causa-ganha. E segundo, se a gente vai para uma empresa no modelo tradicional, onde não depende de causa-ganha, se a gente vai para um modelo tradicional, se eu vendo mais do que eu consigo entregar, quem me comprou que não teve uma boa entrega vai falar para fulano, não compra dele não, que é ruim. Aí esse fulano vai... né? Se for empresa que Não vai ter recompra, não vai ter indicação. E fala mal. Fala mal. Quem fala mal, fala para 10. Quem fala bem, fala para 2. Exatamente. Então, assim, a má fama, ela espalha muito mais rápido, né? Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio entre entrega e venda. Porque se você está entregando mais do que você está vendendo, tem um erro aqui. Se você está vendendo mais do que você está entregando, também tem outro erro. Então, acho que vai nos dois. É ficar nesse equilíbrio, né? Não desenvolver só um e o outro. Porque o que me fez entrar no comercial é eu ter um setor de produção forte, eu fazer ótimos processos, eu estou bem, faço ganho, mas eu não tinha processo para ganhar. Entendeu? Então, eu enxerguei... Então, foi o contrário. Foi o contrário. Você começou sendo muito boa na parte técnica. Eu sempre me qualifiquei muito na parte técnica, estudava muito, conseguia ganhar os processos difíceis, mas cadê os processos para eu ganhar? Né? Então, eu já tinha uma estrutura boa, então eu precisava entrar mais processos para eu conseguir crescer, para eu conseguir avançar. Por isso que eu enxerguei, foi onde tive mais essa mudança de mentalidade, de enxergar que eu precisava me dedicar em buscar clientes, buscar contratos novos. E aí, diversificando as fontes, né? Então, o digital é uma das fontes que a gente tem de captação de leads, né? De processos. Doutora, falando um pouquinho do digital, né? Tipo assim, o quanto que você acha que acelerou o teu crescimento? Não só o tráfego, mas também a produção de conteúdo digital também. Tipo assim, se você tá com o escritório há quantos anos? 10? 10 anos. Se a Domitila tivesse começado há 10 anos atrás, com conhecimento sobre o digital que ela tem hoje, porém sem capital também, você acha que teria chegado ao patamar de hoje mais rápido ou duraria o mesmo tempo? Com certeza. Qual foi a diferença que fez? Com certeza mais rápido. Porque o digital, você consegue escalar mais, né? Assim, mas, repito, né? Não adianta só fechar contrato sem fazer. Você também tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, você tem que saber ganhar os processos. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Mas o digital ele fez uma diferença muito grande no escritório, né? Não é fácil. Eu escuto muito assim, eu tenho vergonha de gravar, eu não gosto de gravar, eu não vou fazer digital porque eu também não gostava quando eu comecei. Era difícil, toda vez que eu gravava eu ficava olhando, isso aqui tá desse jeito, isso aqui não tá legal, e não postava. Então um dia eu postava várias coisas e passava 3 semanas, ou então até postava, passava 3 semanas sumida. Né? Assim, não tinha rotina, né? Não tinha constância, né? Então, queria estar no cenário mais bonito, com a melhor roupa, ou então eu texto. achava que meu trabalho era para estar fazendo processo. Eu não entendia que estar na rede, estar ali publicando, é parte do meu trabalho. Exato. Não é que eu estou postando por diversão. Aquilo ali é uma parte do meu trabalho. Até eu conseguir enxergar que publicar vídeo, gravar vídeo é meu trabalho, é tão importante quanto eu também estar ganhando um processo, demorei, mas quando eu enxerguei isso, me ajudou muito. E, às vezes, é uma resistência que eu vejo em muitas pessoas. Não quero gravar porque eu não gosto, eu sou tímida. Tá, mas não é teu trabalho? Não quer crescer? Quero. Tem que fazer isso para crescer? Tem. Então, faz. Né? Paciência. Eu tenho vergonha. Faz curso de oratória. Né? Mas não dá para ficar parado e querer que a mudança venha. Exato. E querer jogar todo na empresa do digital, querer jogar neles toda a responsabilidade de fazer um tráfego se você não colabora. Né? Porque um ajuda o outro. Tá? Você tem que ter tráfego, mas você tem que ter conteúdo para fazer tráfego. Você tem que estar ali presente. O seu cliente tem que saber que seu escritório está ali, que ele vai lhe encontrar. Porque o maior medo do cliente do digital é fechar o contrato e o advogado sumir. Porque o advogado não está ali na cidade dele para qualquer coisa ele ir lá bater na porta do escritório. E, doutora, cadê você?
O do digital, não. Então, o cliente precisa ter a segurança de que, se acontecer alguma coisa, ele tem como lhe encontrar. Sim. Então, às vezes, um erro também, o advogado quer jogar para o patrocinado toda a responsabilidade. Tem muito Para as golpe. agências, e não Acontece tá, muito. é um trabalho 50-50. É, A agência vai fazer a gestão exatamente. do tráfego. Mas quem conhece a dor do cliente, quem vai saber o que falar, quem faz atendimento, sabe o que é que o cliente fala, sabe qual é a linguagem, é a pessoa que vai fazer os vídeos, que vai ter que fazer a produção de conteúdo. Tem muito golpe dentro da advocacia? Nossa senhora, todo dia tem um bandido velho com a minha foto lá na WhatsApp. É triste, é triste. Aí a gente até, assim, tem os nossos contatos oficiais, tem o selo de verificado do WhatsApp, a gente paga o Meta Verified. A gente está sempre fazendo campanha, a gente alerta todos os nossos clientes, ó, só fale por esse nosso número aqui, mas tem muita campanha. Isso, numa análise SWOT que a gente vai fazer de um digital, é uma ameaça. Você Demais. todos os dias tem bandido se passando por advogado, né? Assim, as pessoas estão ficando um pouco mais alertas já, Sim. mas ainda tem muito golpe. E eles ficam se reinventando. Principalmente previdenciário, né? Porque também mexe muito com idoso, com o pessoal ali Mexe e, assim, é um país todo esse problema, né? Não é só o meu escritório, não é só aqui no Ceará, todo o país passa por isso. A gente vê, a OAB faz várias campanhas de divulgação, para ter cuidado com esses crimes, né? E aí é uma das ameaças do digital. Sim. Mas não é porque existe um problema que a gente não vai fazer as coisas. A gente tenta É a adaptabilidade, como você adaptabilidade. falou. Exatamente. Eu não vou no digital não porque tem muito golpe. E aí vai toda fraqueza, toda ameaça, tu vai desistir não, a gente tem que contornar, né? Exatamente. Apesar disso, Sim. seguir fazendo. Né? Porque Legal. toda situação vai ter algum tipo de problema, né? Assim, de Sim. ameaça. Então, acontece que a do digital é essa, uma das, né? Mas se você não está no digital, você também enfrenta outros desafios. Então, eu acho que todo mercado tem. A gente estava aqui conversando, eu vi aqui uma mensagem. Pessoal, deve ter tido uma sobrecarga na máquina e tal. Sim, provavelmente deve ter sido alguma ameaça que o time já conseguiu barrar ali, mas que a gente tem que ficar alerta e entender, poxa, o que aconteceu, por quê e tal. Eu acho que a tecnologia tem essa ameaça invisível, a ameaça de pegar a tua foto, colocar no WhatsApp e conversar com o cliente. pedir um Pix. Doutora, o que é que... Tipo assim, a gente sabe que você vai lançar um curso, né? Mas o que é que te fez pensar não, eu tenho que criar um produto para ajudar outros escritórios? É até interessante essa tua pergunta, porque já faz um bom tempo que eu ficava pensando, né, em fazer mentoria, em gravar um curso e tal. Mas eu ficava assim, para que eu vou fazer isso? Entendeu? Eu gosto muito de ter propósito nas minhas coisas, de enxergar assim, por que eu vou fazer? Porque eu sabendo por que eu quero fazer aquilo, tendo um motivo, né? Não só o Pix em si, digamos assim, mas eu ter algo que me motive a fazer, eu tinha dificuldade de encontrar, né? E aí, lá nos Estados Unidos, no curso que eu estava fazendo agora, uma das aulas, o professor fez uma atividade com a gente que me chamou muita atenção. Ele colocou num quadro, assim, ele dividiu o quadro em 2 lados, e aí ele pediu para a gente falar sentimentos. Ele falou assim, pense no pior chefe que você teve. Né? Fale sentimentos que você tem quando você lembra desse chefe. E aí o pessoal colocava, né? Enfim, estresse, assédio, grosseria, tarará. E aí do outro lado do quadro, ele pediu. Agora pense no melhor chefe que você teve. Quais os sentimentos que esse líder, que esse chefe que você teve despertou em você? E aí a gente começou a ter essa coisa assim de lembrar dos bons chefes que a gente teve na vida, né? De líderes que inspiram. E eu fiquei com isso. Eu acho que como é uma coisa que eu cuido muito na equipe, de ter uma liderança que inspire as pessoas, né, assim, que motive, que faça com que as pessoas dentro da minha equipe busquem o crescimento, busquem se desenvolver, eu acho que eu consigo ajudar outros líderes a serem líderes melhores, a serem aquele líder que quando as pessoas vão se lembrar dele, tenham bons sentimentos. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? Eu fiquei assim, porque é algo que eu quero ser, que foi algo que eu passei na minha vida, que é um lema que eu trago comigo, eu nunca tinha parado para prestar atenção, de que eu sempre me esforcei, desde o começo, para ser uma boa líder. Para não ser aquela que jorra sentimentos ruins na equipe, mas a que traz sentimentos bons. Já errei muito, claro, a gente sempre erra, mas eu sempre tive isso comigo, né? Então, eu descobri meu propósito de querer desenvolver líderes melhores. Então, foi isso que me motivou a também querer fazer isso através da capacitação, né? E eu acho que eu consigo fazer isso.
com base nisso, eu vou fazer uma pergunta que eu já até sei a resposta, mas basicamente a pergunta é: você prefere gente com bom currículo ou com gente com vontade? Com vontade. Tem que ter... Olha, tem que ajustar na nossa cultura. A pessoa pode não saber um AI do previdenciário, mas se eu ver que ela tem uma personalidade, um caráter que vai se adaptar bem na minha equipe, ela entra. E aí, técnica a gente aprende. Técnica a gente ensina lá dentro, faz capacitação, paga um curso, faz... Mas caráter não é algo tão fácil de ser construído. Tem que ser alguém que já se adapte com a cultura do escritório. Acho que a gente até teve essa conversa, né? Uma vez que eu até citei que eu posso ensinar a pessoa a fazer muita coisa, mas eu não posso ensinar a pessoa a estar afim de fazer. É exatamente isso. Eu acho a coisa mais importante é você contratar para a sua equipe pessoas que se adaptem com a cultura, que tenham a personalidade que você gostaria que tivesse. Não igual à sua, que aí é uma coisa que às vezes muito gestor comete esse erro, né, de querer só contratar gente parecida com ele mesmo. Você tem que entender, para esse cargo, para essa posição, eu preciso de alguém com que perfil? Tem que ter essa análise, né? Não pode ser, às vezes, só igual a gente, porque aí se for, Deus me defenda, no escritório só gente parecida comigo, eu não aguentava. Tem que ter esse perfil, essa visão, mas entendendo que o caráter vai ser mais importante do que a técnica, né? É mais fácil você ensinar ela o trabalho dela do que como ela tem que caráter, ser, né? do que ela tem caráter. Exatamente. É uma coisa que eu também priorizo muito na J2, quem tem vontade de aprender. É. Eu prefiro investir numa pessoa que tem vontade de aprender no que numa pessoa que já acha que sabe demais e vem pra cá cheia de vícios. Enfim, é horrível, né? Eu acho que dentro assim, vamos pegar um pouco o que eu vi na faculdade, tá? De Direito, tá, gente? Eu sou formado em outra coisa, mas o que eu vi na faculdade de Direito e o que ocorre na vida real. Na faculdade de Direito, tem muito do estudante ter aquele ego de eu já sou bom, segundo semestre eu vou processar metade do mundo, a outra metade eu vou guardar aqui e vai processar depois. E nisso, eu percebo que muitos advogados, eles fecham muito os olhos para pessoas que não são da área do direito. Que, às vezes, é uma pessoa que é boa de comercial, mas ela não é advogada. É uma pessoa que é bom SDR, bom closer, mas é uma pessoa que não tem noção do direito, mas fez uma faculdade de administração, uma faculdade de finanças, que tem aquele perfil. Então, qual que é o conselho que você daria para esses gestores, esses advogados que são donos de escritório, que têm essa visão fechada ainda de só vou contratar advogado porque é advogado que sabe fazer as coisas? Eu diria que o advogado, assim, para você contratar um outro advogado, é ideal que seja para funções que só advogado pode exercer. Mas se no seu escritório já existem funções definidas, já existem cargos, que as atividades lá não precisam ser desenvolvidas por um advogado, você contrata outras pessoas de outras áreas, né? Eu acho que é super viável e acho até adequado. Por quê? Porque, às vezes, é difícil você encontrar advogados que tenham essa mentalidade mais expandida de saber que nem sempre as atividades que eles vão exercer vão ser aquelas que ele aprendeu na faculdade, aquelas que eles acham que é advogar, né? Porque, às vezes, a gente se depara muito com um advogado que acha que advogar é fazer audiência, fazer petição, falar com o juiz. E a advocacia vai muito além disso. Um escritório estruturado, não tem como você ter advogados que só fazem, cada um faz isso, porque vai estar dividido os setores. Então, lá no escritório, a gente tem pessoas que são formadas em contabilidade, a gente tem pessoas que são da administração, cada um exercendo funções que podem ser exercidas. Porque, assim, tem funções que só advogado pode exercer, como audiência, né? Aí, tudo bem. Alguns serviços que só advogado, mas no que não é exclusivo da advocacia, eu aconselho você colocar pessoas de outras áreas. Elas podem agregar com visões que só os profissionais com a capacitação de direito, às vezes, não têm, né? Da contabilidade, da administração, pessoas de RH também. Então, eu acho que é super saudável buscar em outras áreas pessoas para dentro do escritório de advocacia. Até porque, doutora, tem advogado que não sabe nem que existe o pós-venda, né? Só o que tem, viu? Finaliza ali todo o procedimento e tal, e não tem nenhum pós-venda para pedir uma avaliação no Google. Para ter o Google melhor ranqueado, para printar e postar no Stories, para ter um programa de indicação ativo. Então, realmente, o advogado ele acha que é só advogar e falar com o juiz, e fazer petição, e falar juridiquês no Instagram. E é uma das dores dos clientes que eu mais vejo, que os advogados mais cometem. Não dar a atenção ao cliente ao longo do processo. Não ter um setor de atenção humanizado, ao cliente. né? Às vezes, o advogado fechou o contrato, fez o atendimento ali, e ele foca tanto em fazer o processo
que ele esquece de que tem, do outro lado do Ser processo, tem humano. uma pessoa que está ansiosa, querendo saber do benefício dela, que, assim, trabalhou a vida inteira e está louca esperando para sair a aposentadoria, e aí não tem a notícia do advogado, não sabe como é que está o processo. E aí, às vezes, tem processo que dura 2, 3 anos e o advogado nunca faz um contato com o cliente para dizer como é que está, nem para dizer que está parado. Né? E isso é uma coisa que eu via que muitos advogados faziam. E lá no escritório, a gente estruturou para que isso não aconteça. Então, lá já é programado para que, pelo menos uma vez por mês, o advogado veja como é que está o processo, faça um resumo, e aí a secretária ou alguém do atendimento manda mensagem para o cliente informando como é que está. A gente já faz isso proativamente. A gente não espera o cliente chegar e perguntar, né, como é que está meu processo. Porque é outra dor do advogado também, né? Assim, às vezes você está no final de semana descansando, aí vem só a ligação, a mensagem do cliente. Como é que está meu processo? Porque o cliente lembrou, porque também tá descansando, né? Exato. Ou um parente perguntou, se reuniu com alguém na família no final de semana, e o parente perguntou, fulano, tu não está aposentado ainda e tal. E aí o advogado reclama do cliente. Mas a culpa é dele, que não avisou o cliente, né, antes, que deixou o cliente nessa expectativa. E eu até... eu entendo assim que a autorresponsabilidade é a posição que o líder tem que tomar. Então, não culpe o seu cliente porque está lhe mandando mensagem no final de semana. A culpa é sua porque não mandou mensagem para ele informando como é que estava o processo no meio da semana, no seu horário de trabalho. Então, isso tem que estar programado. De fazer a experiência do cliente ser a melhor possível enquanto o processo está andando. Porque vai ter cliente que, mesmo que não ganhe o processo, porque não tinha direito, ele vai falar bem de você, ele vai gostar do seu trabalho. Sim. Porque mesmo não ganhando, que a culpa não foi da advogada, assim, porque não ganhou. Às vezes a pessoa não tinha direito, de fato. Mas ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai te trazer outros clientes, ele vai voltar para o seu escritório com outro processo. Então, tem que ter esse cuidado com o relacionamento com o cliente, né? Com a experiência do cliente. Eu acho que isso é um problema em todos os nichos também. Porque, por exemplo, tem clientes que vêm aqui para a J2 que me relatam, né? Cara, eu só tinha relatório de como é que estão as métricas do tráfego se eu perguntasse. E aqui a gente sempre procura, pelo menos uma vez na semana, enviar algumas métricas. Aí faz um geral de 15 dias e faz o mensal também. Aí, você falou de suporte ao cliente e relacionamento com o cliente, né? Eu acredito que você deva muito usar a IA com o Carlos para isso. O que é que a IA mudou hoje dentro do teu escritório? Qual foi a transformação que teve, assim como o tráfego trouxe? Ainda bem que não foi que perguntei, não fiz mexendo, não. A minha funcionária 24 horas por dia, né? Ela ajuda muito a gente, a IA, assim, acho que o maior impacto que a IA traz... A gente usa vários setores, né, assim, no escritório. Mas hoje, um que ela traz mais impacto é no comercial. Porque, assim, a gente tem a equipe de atendimento. Tem né, a equipe fazendo atendimento direto, até 8 horas da noite, sábado, domingo. Mas a IA, às vezes, ela consegue dar um retorno rápido para um lead que chega. Então, ela consegue desenvolver conversas. E a IA não vai fechar o contrato porque eu acredito que ainda é um exercício que tem que passar por um advogado, né? Até para a pessoa se sentir mais segura. Mas ela consegue qualificar muito bem e marcar um atendimento, entendeu? Ela consegue fazer um trabalho e ela está ali 24 horas por dia, todos os dias. Então, a gente conseguiu automatizar uma parte do atendimento, né? Porque, assim, o lead às vezes chega ali, se ele não tiver uma resposta rápida, ele esfria. Então, você automatizou desde a jornada do cliente até o processo inicial do primeiro oi que ele te dá. Isso. Então, ela atua como se fosse um SDR, né? Ela atua como se fosse um SDR. Mas, ela já faz uma boa qualificação. Exatamente. Eu acho que hoje o processo é muito claro, porque, assim, a gente conversou muito sobre a parte do trazer clientes pelo meio digital. Produção de conteúdo, tráfego pago, estratégias, enfim. Só que um dos maiores erros que eu estava até conversando ontem, que não, uma pessoa que não é advogado, mas atua também como profissional liberal, assim e tal, ela percebeu o seguinte: eu faço campanhas, trazem pessoas, mas eu não tenho métricas para saber quem veio. E muitas vezes eu não dou a atenção necessária para essas pessoas e aí eu não consigo metrificar quem que tem interesse, quem que não tem, quem que vai para onde, o que vai fazer o quê. E hoje a gente tem um processo lá no DMPrev que a pessoa entrou em contato, por exemplo, no Instagram. Tem um IA no Instagram que ela consegue conversar com a pessoa. Essa pessoa, ela vai identificar o que a pessoa quer, joga para uma planilha, que essa planilha vai, já manda mensagem no WhatsApp à pessoa e aí entra o atendimento, né? Porque pelo menos no nicho do direito não tem como a IA vender 100% porque tem a confiabilidade. Talvez existam profissionais que optam por isso, mas
lá no escritório a gente prefere assim, a Yala ajuda a gente nesse processo de qualificação, mas o atendimento mesmo, eu ainda prefiro que seja feito com a equipe, né, com o advogado, porque eu acho que é parte do que o cliente está comprando, é um atendimento com o advogado. Então, eu acho que a gente deve isso a ele, né, quem está nos contratando. Então, eu não quero deixar uma opção nossa, né, não automatizar tudo, porque é parte da experiência do cliente. Ele tá sendo atendido por um advogado. Ele quer ser atendido por um advogado. Ele quer ter confiança, né? Então, eu acho que isso... Mas onde a gente consegue colocar a IA, Carlos, a gente coloca. Inclusive, a gente está fazendo um processo agora para otimizar internamente. A gente está desenvolvendo uma ferramenta, por quê? Porque existe um processo interno lá que hoje leva alguns dias, né, para análise. Alguns dias para análise. A gente faz uma análise hoje, que é feita 100% com o humano, com o advogado, enfim, que ela leva alguns dias para fazer esse processo, que a gente está automatizando, que ainda não passei para a Domitila, mas esse processo ele caiu de... Quantos dias demora hoje fazer? Dependendo do processo, pode ser que demore uma semana, demore 2, 3 dias, mas demora alguns dias. Vamos colocar 2, 3 dias. Eu reduzi de 2, 3 dias dentro da aplicação que a gente está desenvolvendo para 2 minutos. Então, basicamente, é um processo que o pessoal do comercial vai pegar o documento do cliente, vai jogar dentro da plataforma, a plataforma vai fazer toda a análise que levava 2, 3 dias, em 2 minutos vai trazer um resumo dizendo assim, vale ou não vale a pena a gente dar seguimento com essa pessoa. Legal. Entendeu? Isso são formas que a gente busca, assim, eu sentei com o Carlos um dia, Carlos, eu tô com essas ideias aqui, ó. Tá. Quero automatizar isso aqui, quero acelerar isso aqui. E aí ele falou, bora fazer. A gente tá fazendo por etapas, mas essa é importante por quê? Porque eu ajudo a minha equipe do comercial a cada vez fechar contratos melhores, né? Porque às vezes a gente analisa ali rapidamente, mas depois vai ver que, podia ter feito isso, podia ter oferecido isso para o cliente, eu podia ter fechado esse serviço. E aí isso vai ajudar a identificar mais oportunidades e acelerar um processo de análise que hoje leva mais tempo, né? E aí eu consigo deixar o processo mais rápido, dar mais retorno para o cliente mais rápido também, para dizer, vai dar certo, não vai. Né? Então, onde a gente enxerga possibilidades de automação, porque eu acho que a automação está aí para isso, né? Para ajudar e facilitar o que pode ser automatizado, a gente deve automatizar. A gente está implementando tecnologia sempre lá no escritório. Perfeito. Domi, a gente está se encaminhando aqui para o final do podcast. Infelizmente, o papo está muito bom. E eu queria deixar aqui uma pergunta, na verdade, mais um pedido. Se você hoje pudesse falar com todos os estudantes de direito, os semideuses do Brasil, brincadeira, todos os estudantes de direito do Brasil e todos os advogados que estão naquela de vou terminar a faculdade, não sei o que eu vou fazer, não tenho ideia se eu vou fazer se vou prestar concurso, se eu vou advogar, se eu vou trabalhar para alguém. Qual que é o conselho que você daria, baseando-se na sua história de 10 anos atrás, para hoje, a Domitila que chegou hoje, e a Domitila que vai chegar em lugares muito maiores à frente, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que eu diria assim, que não é fácil, né? Assim, você tem que querer, tem que ter vontade, tem que estudar, mas é uma profissão que dá para você ter retorno. Dá para você crescer, tem espaço. Você até tinha me perguntado, o mercado está saturado? O mercado está saturado de gente ruim. Espaço para gente boa sempre tem, né? Tem gente que precisa do seu trabalho, você vai conseguir ajudar muitas pessoas se você for um bom profissional. E busque sempre se qualificar. Eu acho que a coisa que eu mais falo, assim, estude. E não estude só o direito. Saia da caixinha, saia da bolha. Estude marketing, estude tráfego pago, estude produção de conteúdo, estude negociações, estude venda. Conheça de tudo um pouco. Muito embora não seja você que vai fazer tudo, você tem que entender. Né? Você tem que se tornar um profissional que consiga entender de vários assuntos, porque eu acho que isso te torna mais completo. Né? Mas a advocacia ela pode ser um bom caminho. Ela pode ser bem frutífera, digamos assim, mas você tem que estar capacitado para isso. E o curso de gestão que você está montando, como é que vai ser esse curso? Ele vai ser um curso muito voltado para quem está se formando agora ou para quem está... eu trabalhava num escritório, quero montar o meu. Vai trazer ideias de como é que você começa do zero. Né? Eu falo lá para quem não tem um centavo e quer começar. Né? A gente não tem que esperar o cenário perfeito para começar a fazer as coisas. A gente consegue construir com o que a gente tem. A gente dá para fazer o melhor com o que a gente tem, mesmo sendo muito pouco. Então, nesse curso, eu trago dicas práticas de como é que você vai fazer para você montar seu escritório, um escritório lucrativo em 90 dias.
E tem um Perfeito. passo a passo, Gostei tem do um pitch. checklist. Gostei do pitch, um escritório lucrativo em 90 dias. É o método DEMS, como montar um escritório lucrativo em 90 dias. E a gente entrega um checklist com um plano de ação, semana por semana, o que é que você vai fazer para você estruturar o seu escritório. Desde como você vai salvar os seus arquivos no Drive, Mesmo até se a for advogado criação, autônomo, sozinho, mesmo você sozinho, você é todos os setores da sua empresa. Esse é que é o principal, porque eu é quero uma conversar empresa, no curso. né? Eu presa, exatamente. Então, a gente traz desde como é que você vai criar a sua pasta no Drive até como é que você vai botar a bio do seu Instagram. É bem prático mesmo, é voltado assim para quem quer começar com dicas bem preciosas. Perfeito. Então, eu vou pedir agora só para você falar suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, para onde é que elas vão conseguir achar o teu curso, né? Onde é que você vai divulgar, onde é que você vai fazer esse lançamento. Tá ótimo. E depois eu vou encerrar aqui o nosso podcast, mas fala aí pro pessoal como é que você vai encontrar. Fica o convite para vocês me seguirem, né, no Instagram, Domitila Machado ADV. Tem o Instagram do meu escritório também, DM Prévia. A gente está sempre postando conteúdo muito informativo. Bastante. Todo dia estamos lá trazendo informação com a linguagem acessível. Então, qualquer pessoa que assista os vídeos, ela consegue entender o que é que a gente está falando. E no meu Instagram também, Domitila Machado ADV, eu trago sobre gestão, sobre a experiência enquanto gestora, enquanto alguém que construiu a sua realidade do zero, né? Trago insights que se aplicam não só para advogados, mas para gestores em geral. Ontem eu publiquei um vídeo, teve um alcance bem bacana, que era a funcionária pediu demissão às 20 horas da sexta-feira, né? E aí já não via mais na segunda, né? Isso aconteceu comigo agora. E como é que a gente lida com isso? O que é que a gente faz, né? Então, assim, eu trago também dicas não só para advogados, mas para gestores, né? Então, fica o convite para vocês me seguirem lá nas redes. Perfeito, pessoal. Essa é a doutora Domitila. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Foi um prazer realmente estar trocando essa ideia. E espero que tenhamos outras conversas como essa mais vezes. E fica o convite aí, pessoal, se vocês quiserem entender mais, desenvolver na advocacia, você que é estudante de direito, você que é advogado, que está montando seu escritório, que está tentando crescer, siga a doutora Domitila, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa bacana. Que se eu tivesse concluído minha faculdade, eu aprenderia muita coisa para montar meu escritório. Olha, dá Tá? tempo. Dá tempo, faltam 2 semestres, falta um ano, né? Só, tá terminando. É isso, gente. Até mais. Obrigado, doutora. Eu que agradeço aí o convite, né? Ficar à disposição. Agradeço o Carlos, Jamerson, a equipe aqui que está de apoio aqui com a gente, sempre muito qualificada. E até a próxima, se Deus quiser.